Olá, pessoal. Recentemente, alguns dias atrás aí, surgiu no Chile um buraco da noite para o dia, uma cratera, digamos assim, que tem 60 metros de profundidade. E isso aconteceu da noite para o dia. Ou seja, é um fato curioso, porque como isso poderia acontecer? Para se cavar um buraco dessa profundidade, deveria-se gastar alguns dias e usar máquinas para fazer isso. Porque com pessoas fazendo trabalho, com pás, enxadas ou picaretas, enfim, ia demorar muitos mais dias ainda. Então, como esse buraco surgiu da noite para o dia? Isso é um fato curioso. E no mundo existiram muitos fatos acontecendo no mundo, fatos curiosos que aconteceram ao longo da história, e muitos foram registrados. Você pode ler esses relatos em livros históricos que existem por aí. Então, hoje eu queria falar sobre isso, porque nas Escrituras existem muitos textos curiosos também, que foram escritos, que aconteceram literalmente. Então, são coisas que não acontecem todos os dias, digamos assim. Não é algo frequente de acontecer. Não é algo comum e normal. É algo que só acontece de vez em quando. Só acontecia de vez em quando. Então, essas coisas que eu vou ler aqui são fatos curiosos registrados nas Escrituras. Então, porque com certeza você já deve ter visto algum fato curioso acontecendo, presenciou algumas vezes. Assim como aconteceu também já comigo isso aí, várias vezes. Então, quando uma coisa assim acontece, às vezes é uma coisa extraordinária, é uma coisa que pega as pessoas de surpresa, é uma coisa às vezes inusitada, que as pessoas elas não estão acostumadas a ver isso dia após dia. Então, quando acontece, as pessoas se surpreendem, como aconteceu com o caso dessa cratera que aconteceu no Chile. As pessoas se surpreendem com isso. Como pode acontecer isso da noite para o dia? Quem fez tal coisa? Então, isso são fatos curiosos. Então, nas Escrituras existem alguns textos assim, eu vou ler aqui alguns deles. Então, o primeiro texto que eu vou ler que está no livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 38. Esse texto aqui vai falar sobre um parto, mas não foi um parto normal, como acontece por aí, né? Porque no parto normal, quando a criança nasce, a primeira coisa que vai saindo, né, é a cabeça, e depois o resto do corpo sai. Mas esse parto que eu vou ler aqui agora, não foi um parto normal, digamos assim. Foi um parto diferente, curioso, vocês vão ver aqui agora. Então eu vou ler aqui, esse texto está escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 38, versículo 27. Está escrito assim. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamou Zera. Então, esse parto aqui não é um parto comum e normal como acontece por aí. Foi um parto diferente. O que saiu primeiro não foi a cabeça, foi a mão. E quando a mão saiu, né, a parteira amarrou um fio encarnado na mão dessa criança que saiu primeiro. Aí ele recolheu a mão, recolheu a mão lá para dentro de novo. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse:
como rompeste saída, e lhe chamou Pérez. Então, esse foi um parto aqui diferente, foi uma coisa inusitada às vezes, inusitada até. Foi uma coisa, não é algo normal de se acontecer. Pode verificar por aí que você vai ver isso aí. Então, esse é um fato curioso que aconteceu literalmente mesmo. E foi registrado nas escrituras, está aqui. Eu acabei de ler o texto. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui também no livro de Moisés, chamado Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 23 e 24. Então, esse texto aqui vai falar sobre um cacho de uva. Mas esse cacho de uva aqui, ele não é um cacho de uva normal, como esse que você encontra aí no mercado, nos hortifrutis que existem por aí. O cacho de uva que se vende no mercado, ele tem ali uns 15 centímetros de comprimento, 20 por aí, e pesa algumas gramas apenas. Umas 200, 300 gramas por aí no máximo. Porque ele é pequeno, cabe até numa caixinha, né? Como você vê por aí. Mas esse cacho de uva aqui não é tão pequeno assim não. Vocês vão ver por quê. Então, vou ler aqui, ó. Números, capítulo 13, versículo 23 e 24. Já chega assim, ó. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, esse cacho de uva aqui não é um cacho de uva pequeno. Era um cacho de uva enorme, muito pesado, a ponto de ser preciso 2 pessoas para carregarem ele, 2 homens, numa vara. A vara estava encostada no ombro do cara que estava na frente, e a outra ponta da vara no ombro que estava no ombro do rapaz que estava lá atrás. E eles carregavam aquele cacho de uva enorme, pesado. Devia ter, sei lá, uns 30, 40 quilos por aí, para ser preciso 2 homens para carregar um cacho de uva daquele tamanho. Isso é um fato curioso, que não acontece todo dia por aí. Dificilmente você vai ver um cacho de uva desse tamanho, que é preciso 2 homens para carregar. Então, é um fato curioso que está narrado aqui nas Escrituras. Aconteceu literalmente. Mais um fato histórico aqui para vocês entenderem que nas Escrituras existem muitos textos falando de fatos curiosos. Eu vou ler alguns deles aqui. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de 1 Samuel. Deixa eu achar aqui. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Passei aqui umas páginas a mais aqui. Deixa eu achar aqui. Capítulo 18, versículo 25 e depois o 27. Então, nesse texto aqui, o rei Saul, ele tinha uma filha chamada Mical. E Davi queria casar com essa filha do rei. Aí o rei faz um pedido curioso para Davi fazer. E se ele fizesse, ele se casaria com a filha do rei. Mas qual pedido é esse? É um pedido bem curioso. Vocês vão ver aqui agora. Ó. Eu vou ler aqui. Ó. Versículo 25. Ó. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Então, ele usou essa tática aí. Queria mandar Davi fazer algo lá no arraial dos filisteus, para que ele pudesse casar com a filha do rei.
sem dar nenhum dote. Ele queria, Saul queria que Davi trouxesse 100 prepúcios dos filisteus para que ele pudesse casar com a filha do rei. Pesquise aí o que significa prepúcio e você vai saber o que é. Eu não posso falar essa palavra aqui, né, o que significa de fato prepúcios. Mas foi isso que pediu. É um pedido curioso, digamos assim, mas com a intenção de que Davi caísse pelas mãos dos filisteus. Aí no versículo 27 diz: Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Então Davi foi lá, cortou os prepúcios daqueles 200 homens e entregou a Saul. É uma coisa curiosa, que não acontece todos os dias por aí. Felizmente não acontece todo dia por aí. Ou infelizmente, né? Enfim. Esse é um fato curioso que aconteceu com Davi, porque ele queria casar com a filha do rei. Mas Saul pediu que ele cortasse 100 prepúcios dos filisteus. Esse é um fato curioso, que está narrado aqui nas Escrituras. Isso literalmente aconteceu mesmo. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui agora também está aqui no livro está no segundo livro de Samuel. É só passar mais algumas páginas aqui. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 26. Então, esse texto aqui vai falar sobre cabelo. Eu, por exemplo, aqui, ó, meu cabelo é bem curto aqui, ó. Se eu raspar o cabelo e pesar todo esse cabelo que eu tenho aqui, vai ter aí umas 100, 200 gramas no máximo, 300 no máximo, por aí. Muito pouco cabelo, né, para ser tão pesado. Mas esse cabelo que eu vou ler aqui agora é curioso, é um fato curioso também. Então, o texto que eu vou ler aqui agora está escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui, capítulo 20, versículo 26, aqui, ó. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Então, o cabelo de Absalão, que era filho de Davi, ele era um cabelo muito pesado. Aqui está escrito assim, ó, que o peso dele era de 200 ciclos, o que corresponde hoje a 2,4 kg, quase 2,5 kg de cabelo. Então, aquilo lhe pesava, né? O peso prejudicava, né, o pescoço, a cervical, né? Ele ficava com aquele peso ali enorme, né? E dificultava até mesmo a cervical dele, doía, né? Deveria doer, deveria incomodar. Então, de ano em ano, ele cortava o cabelo. E a parte que cortava era de 2,4 kg que ele cortava o cabelo. Então, havia um alívio ali, né? E ele poderia ficar aliviado daquele peso. Então, esse é um cabelo muito grande. Deveria ter alguns metros de comprimento para ser tão pesado assim. Enorme o cabelo. Então, esse é um fato curioso, né? Que está narrado aqui. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Então, esse era o cabelo que incomodava Absalão. Por isso ele cortava de ano em ano. Então, isso é um fato curioso também a respeito de cabelo. Então, esse texto aqui está no segundo livro de Samuel. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no segundo livro de Reis. Segundo livro dos Reis, deixa eu ver aqui. Fechar. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Capítulo 13, deixa eu ver aqui. Passar umas páginas aqui. Capítulo 13, versículo 20 e 21.
Deixa eu ver aqui. Então, esse texto aqui vai falar sobre algo muito curioso que aconteceu. Por exemplo, quando eu morrer, eu vou ir para uma cova, né? Ou melhor, eu vou ir para uma cova, né? Dentro de um caixão. Mas nessa época aqui, acho que não existia um caixão. As pessoas eram enterradas praticamente, talvez às vezes apenas coberto por lençol e eram jogados na cova. Ou às vezes até mesmo o corpo mesmo. Então, esse texto aqui fala a respeito de algo curioso que aconteceu numa situação desse tipo. Eu vou ler aqui agora. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Está escrito assim, ó. Morreu Eliseu e o sepultaram. Eliseu era o profeta de Deus naquela época. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, um bando que começava a invadir, né, a cidade ali. Eis que viram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Lançaram aquele homem que eles estavam querendo enterrar na sepultura de Eliseu. Aí o que aconteceu? Vamos ver agora, o fato curioso. Deixa eu ver aqui. Lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Então aquele homem ressuscitou porque o corpo dele bateu nos ossos de Eliseu, que já estava lá sepultado há muito tempo. Então isso é um fato curioso, isso não acontece todos os dias. Aliás, poucas vezes na história se tem notícia de que isso tenha acontecido, como aconteceu aqui. Então, isso é um fato curioso, histórico, está registrado. Esse é um fato curioso que aconteceu mesmo. E agora eu vou ler aqui mais um fato curioso também que aconteceu aqui, que está aqui no livro, no Evangelho segundo Mateus. Deixa eu ver aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Esse texto aqui também é interessante. É um texto bastante interessante a respeito de curiosidade, digamos assim. Então está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27. Então eu vou ler aqui, ó. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, esse é um fato curioso. Por quê? Ele diz aqui que e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Um estáter era uma moeda antiga grega. Era uma moeda grega antiga. Como é que uma moeda grega estaria em um peixe ali no mar da Galileia, em Cafarnaum? Será que esse peixe veio nadando lá da Grécia até chegar ali? Esse é um fato curioso.
É meio estranho isso aí. Mas foi algo literal mesmo. Porque Pedro foi lá, né? Como está dizendo aqui? Deixa eu ver aqui. Qual é o nome do lago? Deixa eu ver aqui. Vai ao mar. Ele pediu para Pedro ir ao mar. Ele lançaram o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, foi algo meio estranho. Curioso, digamos assim, esse fato aqui. Então, esse fato mostra claramente que foi algo meio assim estranho de acontecer. Não acontece normalmente, não acontece dia após dia. Senão existiriam muitas pessoas relatando isso aí. Isso não é a história de pescador, como se dizem por aí, mas é um fato real mesmo. O próprio Senhor Jesus fez isso acontecer. Dá para se entender isso por esse texto. Então, mas isso é um fato curioso, é uma história curiosa. Mas pelo fato de ser curiosa não significa que ela não é verdade. Ela é verdade sim, é um fato literal, que aconteceu mesmo. Então, com esse estáter foi pago o imposto que eles foram pedindo ali. Então, esses são os fatos curiosos que existem nas Escrituras. Existem muitos outros, mas eu separei aqui apenas esses para falar a respeito deles, porque são fatos curiosos mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse vídeo era um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo. Eu ficava com essa vontade de fazer esse vídeo, mostrar essas coisas curiosas, mas eu precisava pesquisar a respeito disso. Então eu selecionei esses fatos curiosos para mostrar aqui para vocês. Então eu espero que vocês gostem aí, compartilhem, deixem suas opiniões aí, os seus comentários a respeito disso, desses fatos curiosos, para que assim as pessoas possam saber e entender um pouco mais a respeito disso, desses fatos. Então é isso que eu queria falar hoje. Valeu, pessoal!